Bom dia, povo de Deus, graças e paz a todos. O evangelho que nós acolhemos nessa quarta-feira, dia 30 de março de 2022, é o evangelho segundo João, capítulo 5, versículos 17 a 30, que diz: Mas ele lhes disse, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso, pois os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Então lhes falou Jesus: em verdade vos digo que o filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o pai. Porque tudo o que este fizer, o filho também semelhantemente o faz. Porque o pai ama o filho e lhe mostra tudo o que faz. E maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Pois assim, como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento, a fim de que todos honrem o Filho do modo porque honra o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai tem a vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter a vida em si mesmo. E lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem, para a ressurreição da vida. Os que tiverem praticado mal, para a ressurreição do juízo. Eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma, porque ouço e julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. O Evangelho do Senhor, louvado seja o Cristo, que as palavras do Santo Evangelho perdoem nossos pecados e nos conduzam à vida eterna. Povo de Deus, hoje o Evangelho vem nos falar do testemunho que Jesus dá sobre a sua união com o Pai. Sim, hoje Jesus muito mais escandaliza os judeus, dizendo que ele e o Pai são um. Isso era motivo de um grande escândalo, de modo que os judeus queriam matá-lo, porque ele se fez igual ao Pai. A revelação de Jesus é a imagem do Deus verdadeiro, aquele Deus que fez uma aliança com os patriarcas, aquele Deus que falou aos profetas, aquele Deus que conduziu o seu povo até a terra prometida. É o Deus que na plenitude dos tempos se revela na pessoa do seu Filho, Jesus Cristo. É por isso que nós somos cristãos, porque nós cremos que Jesus é Deus. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é o Senhor de todas as coisas. E nesse testemunho, nessa revelação que Jesus dá de sua missão, nós vemos que ele governa todas as coisas pela palavra do seu poder. É por isso que o cristão, ele jamais pode concordar com essa mentalidade mundana que diz assim: é importante que você tenha uma religião. Não importa em que você crê, mas contudo é importante que você tenha uma religião. Isso é que é importante. O cristão não concorda com isso. Isso não é uma verdade. Não importa que você tenha uma religião, não importa qual. Não. Para nós só existe uma verdade, e a verdade não é um conceito. Para nós cristãos, a verdade é Cristo, é uma pessoa. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim, disse o Senhor. Jesus é a imagem do Deus invisível. É por isso que os cristãos, desde o início, como missionários, estavam dispostos a morrer para testemunhar a ressurreição de Cristo e a sua fé no Evangelho. É por isso que os missionários atravessaram oceanos, continentes, para morrer pela sua fé, para tentar evangelizar e salvar os povos. É por isso que o Brasil nasceu, é por isso que tantos povos foram alcançados pela fé cristã. Hoje, nós meditamos que não há relativismo nisso. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele é aquele cuja voz será ouvida no final dos tempos. E ressoada a trombeta, quando ele proclamar a última palavra, então todos os mortos ressuscitarão. Os que tiverem morrido na fé, ressuscitarão para a vida eterna. E os que tiverem morrido fora da fé, ressuscitarão para o juízo eterno. E Jesus é o filho de quem profetizou: esse menino será levantado para a bênção de muitos em Israel,
e para a ruína de muitos. Sim, porque diante de Jesus, diante da revelação do Evangelho, eu não tenho opção. O Evangelho não é mais uma religião. Jesus não é mais uma religião como qualquer uma outra. Jesus é o próprio Deus que veio a esse mundo para nos salvar. Aqueles que o acolhem serão salvos. Aqueles que o rejeitam serão condenados. Vivamos e trabalhemos para que todos os homens conheçam Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida. Deus abençoe você, Deus abençoe o seu dia. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.